Bom, galerinha, vamos para o nosso primeiro exemplo então? Vamos lá? Primeiro exemplo está aqui, eu tenho um triângulo retângulo. O que eu tenho desse triângulo? Eu tenho um ângulo de 30 graus, eu tenho um cateto que vale 10, que é o cateto oposto ao ângulo de 30, eu tenho o cateto adjacente ao ângulo de 30, que vale C, e tenho a hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto, que vale A. E ele pede para calcular os valores de A e C. Eu comecei calculando aqui o valor de A. Tá? Eu comecei usando o seno, né? Então o que eu tenho? O seno corri, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Eu poderia ter começado calculando o valor de C, tá? Eu poderia ter usado a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente e calcularia o valor de C. Aqui não importa, tá? Eu comecei por A, mas poderia ter começado por C. Então eu comecei por A, eu usei o seno de A. Então o que eu tenho o seno aqui, ó? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Está aqui. Então o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é 10, sobre a hipotenusa, que é A. O seno de 30 é meio. Então meio é igual a 10 sobre A. O A que está dividindo passa multiplicando, operação inversa, A vezes 1 é A. O 2 que está dividindo passa para o outro lado da igualdade multiplicando. 2 vezes 10 é 20, o valor de A é 20, como ele não deu a unidade de medida, ficou 20 unidades. Então o que eu sei aqui? Eu sei que o A é igual a 20. E agora eu vou calcular o valor de C. O que eu usei? Eu usei o cosseno, né? Então eu usei o cosseno aqui. Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, que foi o que eu coloquei ali. Só o cosseno valeria aqui? Não, eu poderia ter usado a tangente também, né? Tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Acabei usando o cosseno como eu poderia ter usado a tangente de 30, também chegaria no mesmo resultado. Tá legal? Então o que eu tenho? Cosseno de 30 é igual a C, né? KI, cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 20. Então cosseno KI, cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? O cosseno de 30 na tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? A gente vai chegar lá na raiz de 3 sobre 2 é igual a C sobre 20. Legal. O 20 que está dividindo passa multiplicando, 20 raiz de 3. O 2 que está dividindo passa multiplicando, 2C. Agora, vou isolar o C, né? Eu preciso saber o valor de C. O C que está dividindo passa multiplicando, vai ficar 20 raiz de 3 sobre 2. Eu posso dividir o 20 com 2, o valor do C é 10 raiz de 3 unidades. Ou seja, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que vocês viram na parte 1. Seno, cosseno, tangente, corri, cai, coca. O que muda agora é que você tem essa tabela que ela não é dada nos vestibulares, ela não é dada nos Enems, ela não é dada em provas, tá? Então você tem que saber essa tabela, não tem jeito, tá? Essa tabela você vai ter que decorar e a musiquinha do Natal é a melhor maneira de você decorar. Estamos ligados nessa? Vamos para o exemplo 2, galerinha? Vamos lá, carrega o exemplo 2. É nóis, vamos lá.